Ganhei o What's pela quinta vez. Para quem não sabe, o What's é o Prêmio Internacional da Wikipédia, considerado o maior prêmio da literatura independente digital. E apesar de não ter tanta relevância no mercado editorial brasileiro lá fora, o What's é bem grande. Tanto é que já tem obras, né, que saíram do Wattpad, saíram do What's. E é interessante porque essa aqui é a quinta vez que eu ganho o What's. Eu já ganhei em 2018 com o Jardim das Confissões Perdidas, ganhei em 2020 com o Bailarino de Arcé, em 2022 com o Amor em Tempos de Enem, quase esqueci, e em 2023 com Lucas Verdelhos e a Revolução Wattpadiana. E neste ano de 2025, lá vamos nós para Fragmentos de um Psicopata, que é o meu primeiro romance policial. Só que dessa vez foi diferente porque pela primeira vez os ganhadores do What's receberam um monte de coisas. Ganhamos meias, um conjunto de adesivos, canetas personalizadas, o certificado do What's finalmente em papel bonitinho aqui oficial, um disparador de confetes personalizado, não, eu não vou fazer porque, né, limpar isso aqui vai ser complicado, um caderninho para anotar ideias, mais um para a minha coleção. Inclusive, eu recomendo que você tenha um caderno e leve ele para todos os locais. Fila do banco, fila do médico, igreja, velório, aniversário, leve o seu caderno. Ideias aparecem de repente. Você pega, anota. Você é um escritor, você é uma escritora, não tenha vergonha de fazer isso. Uma caneca com a logo do Wattpad. Massa, porque agora eu vou poder tomar no Wattpad. Essa frase ficou meio esquisita. Isso aqui foi muito interessante. Isso aqui é um quebra-cabeça com a logo do certificado, na verdade com o certificado do What's. Eles sempre entregam esse certificado em forma digital e agora, no meu quinto certificado, eu vou poder colocar na parede. E com o quebra-cabeça eu vou poder vivenciar todo esse sentimento de montar o meu certificado de ganhador do What's. Isso foi muito massa. Agora, quando eu abri a caixa que chegou no dia 1º aqui em casa e eu vi, cara, isso aqui que é um troféu do What's, sabe? Isso aqui, cara, foi surpreendente para mim, sinceramente. Eu tô muito feliz pelos prêmios, pela todo esse conjunto de material que veio, isso foi surpreendente, realmente é empolgante. Mas acima de tudo eu tô feliz porque este ano eu completo 16 anos no Wattpad. Com esse perfil Ingo são 10 anos, e antes desse perfil eu tinha um perfil genérico ali que eu passei mais ou menos 5 anos para conhecer a plataforma. E ao longo de todo esse tempo, o que eu mais recebi foram críticas sobre o fato de que eu me profissionalizei como escritor, só que eu continuo no Wattpad. E acima de tudo, os livros que eu escrevi para o Wattpad, os 4 livros que ganharam o What's, continuam no Wattpad. Eu prometi para as pessoas que esses livros que eu fiz para o Wattpad vão permanecer no Wattpad, até que eu, porventura, saia do Wattpad, o que é muito difícil, ou que o Wattpad acabe e eu seja obrigado a retirar os livros. Eu faço isso por um motivo muito simples. Eu não gosto da ideia de você cuspir no prato onde você come. Vou te explicar. Uma prática que eu acho muito estranha são as pessoas que entram no Wattpad, elas têm ali, publicam um livro, conseguem, sei lá, 5.000 visualizações, 10.000 visualizações. Tem uma noção torta de que visualizações é igual a número de leitores, e não é, isso é uma enganação, cuidado. E elas pegam esse livro e jogam um pouquinho, jogam para uma outra editora. Ela faz isso com cada livro. Ou seja, resumindo a ópera, o Wattpad se torna só uma vitrine descartável. Você pega, joga o livro, tem ali, beleza, meu livro funcionou, vou tirar daqui dessa porcaria e vou jogar para outro lugar. Vou tirar daqui e jogar para outro lugar. E é por isso que o Wattpad não cresce de uma forma mais consistente dentro do mercado editorial. Porque a maioria dos livros que estão lá, isso é um fato, são livros que são incompletos, são livros que as pessoas não tiveram esse esmero narrativo, mesmo um esmero ortográfico e gramatical para propor uma obra realmente pujante. Então isso vai deteriorando a respeitabilidade da comunidade do Wattpad. Só que eu decidi não fazer isso. Ao longo de todos esses anos, eu decidi que eu ia dar o meu melhor. Porque aquilo ali é o meu nome. Eu moldei esse nome Engo, essa marca Engo de certo modo,
por causa do Wattpad. Então eu não cuspo no prato que me deu tanta coisa. O Wattpad tem muitos bugs, o Wattpad tem muitos problemas. O Wattpad, por exemplo, ele nunca teve um empenho, a plataforma, a empresa, por exemplo, de fazer uma espécie de manual introdutório para quem entra na plataforma para, digamos, deixar as pessoas um pouco mais serenas em relação às expectativas que tem com a plataforma, porque tem muitas pessoas que entram lá pensando que vão virar o próximo Martin ou o próximo Tolkien. Não é assim que funciona. O Wattpad exige paciência, maturidade, serenidade e uma constância de publicações. Esse aqui, por exemplo, é o meu mural do Wattpad. O meu mural do Wattpad é basicamente dicas de escrita. Porque a minha escolha dentro do Wattpad foi perceber que sim, eu tenho um conhecimento de escrita e por causa da comunicação social, do jornalismo, da minha prática como assessor de imprensa, como repórter, como escritor, como leitor crítico, como quando eu fazia a mentoria de escrita. Então tudo isso me deu uma bagagem, só que ao invés de eu pegar essa bagagem e abraçar essa bagagem e transformar isso no pedestal, eu decidi ajudar as pessoas. Isso é da minha índole. Eu fui criado assim. Eu fui criado para estender a mão. Mas tem uma coisa que minha avó sempre me disse, que a gente não sente pena das pessoas. A gente estende a mão, vê se a pessoa pega e te ajuda, mas sem dar o braço. Tanto é que, beleza, eu ajudo, mas há limites. E é dentro desses limites que eu continuo no Wattpad. Eu continuo no Wattpad porque é uma plataforma interessantíssima para que você conheça o público, para que você aprenda a lidar com o público, para que você aprenda a ter autoconhecimento, para ter paciência para crescer. A escrita não combina com a pressa, eu sempre reitero isso. Você tem que ter paciência. E dentro desse ambiente digital de redes sociais, você tem que ter paciência para crescer aos pouquinhos, para fazer o teu nome. Eu sempre conto essa história. Desde que eu criei esse perfil Angular no Wattpad, eu passei mais ou menos 5, 6 anos sem ter leitores. E eu continuei escrevendo, publicando. Por quê? Porque eu acredito em mim. E eu acredito no Wattpad. E essa crença me trouxe até isso aqui. Eu sei que você tem o desejo de viver da escrita. Eu sei que às vezes é muita pressão da família, dos amigos, da sociedade em geral, que vem a escrita e a literatura como uma grande brincadeira. E você precisa comprovar que você está ganhando alguma coisa. E por isso você entra numa plataforma dessa como o Wattpad e só como um teste para saber se tua ideia é, entre aspas, promissora, ganha ali um pouquinho de seguidores, de visualizações, de votos e já joga isso para o Kindle nessa expectativa de algum ganho real. Eu entendo isso. A escrita é uma área que pode ser muito traiçoeira, porque ela nos propõe sonhos, mas muitas das vezes esses sonhos são muito distantes e as pessoas costumam pisar nesse sonho de quem se propõe a escrever. Eu entendo isso também e eu vivencio isso, não se engane. Só que eu acredito que mesmo imersa em todas essas pressões, isso não significa que você não pode manter uma serenidade. Calma, tá tudo bem. Não precisa correr, não precisa usar essas plataformas, qualquer uma onde você esteja, só como um trampolim. Mergulhe na plataforma, entenda a plataforma, interaja. No Wattpad, por exemplo, tem uma comunidade, as pessoas elas estão ali unidas. Desde que a empresa acabou com o chat privado, esse senso de comunidade se deteriorou muito, e isso é algo que me dói bastante, porque eu conversava muito com as pessoas, eu ajudei muitas pessoas por causa do chat privado. Muitas pessoas chegaram até mim com relatos de auto-boicote, de depressão mesmo. E apesar de não ser psicólogo, indicava, vai procurar ajuda, bora conversar, bora tentar fazer alguma coisa, sabe? Bora sair disso, vamos tentar nos mover. E, infelizmente, quando eles acabaram com o chat privado, essas mensagens se perderam e as pessoas elas ficam meio receosas agora de chegar até você de uma forma mais direta, até mim de uma forma mais direta, mesmo por e-mail, elas não chegam. Isso é muito triste. Só que mesmo assim, mesmo com todo esse conjunto de problemas que eu estou trazendo aqui para você, vale a pena.
Vale a pena para que você, acima de tudo, se conheça. Para que você entenda como funciona o mercado, entenda como é o processo de você encantar as pessoas, não exatamente pelos livros, mas pelos comentários. Muitas pessoas me seguem e já me disseram isso, não exatamente porque elas ficaram encantadas pelas minhas histórias, mas porque eu converso muito pelos comentários. O Wattpad me ensinou a criar vínculos. E este prêmio aqui, essa caixa aqui com esse prêmio, quando chegou, foi uma grande, grande emoção. De todos esses anos acreditando no Wattpad. Não exatamente por agora eu poder pegar, porque eu chamo isso de síndrome de São Tomé. São Tomé, o santo que teve que olhar as chagas de Cristo para acreditar que era Cristo, ele teve que tocar nas chagas. Eu chamo isso de síndrome de São Tomé, quando a pessoa ela precisa do livro físico, ela precisa daquilo físico para acreditar naquilo. E eu não gosto disso. Só que é muito simbólico neste quinto Watts ver a materialização desses 15 anos, 16 anos agora, no Wattpad. É um incentivo a mais de crença no Wattpad, claro, de crença no meu nome, mas acima de tudo de crença no poder da escrita. Eu desejo a você que você encontre essa crença na literatura, apesar de tudo, apesar de todos. Isso é o mais transformador.